Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? Aqui é a Monique e hoje meu convidado é o Flávio, que viajou aí pelos lugares do mundo fazendo voluntariado. Ele veio contar essa história pra gente. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Flávio, do projeto Mundo que Pertenço. Estou muito feliz de estar aqui com a convite da Monique. Espero que a nossa conversa seja muito boa e inspire vocês aí nos sonhos de vidas, de viagens, voluntariados e conhecer esse mundão que nos pertence. Como surgiu esse viajante sonhador aí? Essa pergunta é uma pergunta que as pessoas geralmente fazem, assim, né? Tipo, onde começou essa ideia de viajar? E eu não sei, assim, tipo, não houve uma data, assim, que eu pensei assim, nossa, vou começar a viajar. Tipo, acho que foi muito por influência das pessoas com quem eu convivia na época. Então, eu comecei a viajar em 2015. Foi minha primeira viagem para fora do país e foi minha primeira viagem sozinho. Enfim, foi o que deu vida aí ao meu sonho. E um pouquinho antes, eu fazia voluntariado numa organização que trabalhava com intercâmbios voluntários aqui no Brasil. E eu convivia com um grupo de mais ou menos umas 30 pessoas e eu era o único que nunca tinha saído do país. Então, assim, era muita influência. E se eu for resgatar um pouquinho antes, assim, né? Pô, eu lembro muito da minha infância, eu lembro da minha irmã viajando. Lembro que uma vez ela foi para Itália, para Roma, visitar o Papa, e eu ficava muito assim nessa, uau, que coisa linda. Mas a real vontade, assim, que eu pensei, não, eu vou fazer isso, eu quero isso para minha vida, foi ali entre 2013 e 2014, que foi quando eu estava mesmo em contato com essas pessoas dessa organização. E aí foi quando eu comecei a mobilizar minha vida, transformar minha vida em direção a esse objetivo. Em quais lugares você fez voluntariado, então, nessa experiência? Como essa organização que eu participava, o intuito dela, né, o que eu fazia aqui no Brasil como voluntário era organizar esses intercâmbios voluntários para fora do país, tanto para pessoas do Brasil irem para fora, quanto para pessoas de fora virem para o Brasil. Eu tive muito contato com essas pessoas, então eu hospedava muito intercambistas na minha casa, eu participava de alguns projetos voluntários aqui, sociais mesmo, dentro de organizações, ONGs e tudo mais. E aí eu pensei, nossa, eu quero muito viver isso. Só que o que acontecia, né? Os projetos eram ali, tipo, dessa organização específica, eram de 6 semanas a 8 semanas, o que é mais do que um tempo ali de férias normal de trabalho. Então foi quando eu comecei a pensar assim, bom, se eu quero realizar esse intercâmbio, eu vou precisar pedir as contas, me organizar aqui para eu poder ir viajar para esses lugares que eu queria ir, né? Então eu pensava muito na Ásia, sempre me despertou muito a vontade de ir para a Ásia por uma questão muito mais filosófica, assim. Eu tinha muita intenção de conhecer as religiões do mundo, assim. Eu gosto muito de estudar a mente, de estudar os comportamentos humanos. Eu ter esse choque cultural, assim, sair um pouquinho da bolha que eu estava inserido, brasileiro, assim, na cultura, e experimentar algo muito diferente. Então foi quando eu escolhi a Indonésia e Mianmar e Índia, né? Então, quando eu saí do Brasil, eu tinha esses 3 destinos principais. Então, como eu iria ficar mais tempo do que 2 meses, eu peguei e decidi ficar 1 ano lá pelo Sudeste Asiático, viajando e fazendo voluntariado nesses lugares. Então foi essa a ideia inicial e esses destinos. Com certeza deve ter tido muitos aprendizados, mas o que mais te marcou? Não sei se foi o que mais me marcou, mas quando eu lembro de lá, eu tenho uma lembrança muito carinhosa pela bondade das pessoas, assim, pelo carinho das pessoas, pelo acolhimento. Não que eu não tenha experimentado isso aqui no Brasil, não, pelo contrário, mas eu acredito que quando você está viajando, você está num espaço de vulnerabilidade grande, e quando você é acolhido em lugares onde você não conhece ninguém, onde você nem mesmo fala a língua, parece que aquilo tem uma escala muito maior na nossa vida, né? Então eu experimentei isso, e aí quando eu penso no Sudeste Asiático, eu penso muito assim nesse acolhimento e nessa bondade. Também empreendimento de padrões diferentes, sim, provavelmente eles devem ter assim padrões sociais, mas assim, o fato de ser muito diferente dos que eu tinha, eu sentia uma liberdade, um desprendimento, assim. Então, por exemplo, determinados usos de roupa, então assim, tipo, preciso estar determinado dessa forma em tal lugar, hábitos alimentares, né? Era tudo tão diferente que eu sentia uma liberdade, assim, para eu poder fazer o que eu gostei, tipo, que eu quisesse, assim, sabe? Então, essas duas coisas aí que surgem na minha mente. Nessas experiências, tu ficou na casa de pessoas de lá mesmo? Sim, no final das contas, eu não realizei os 3 intercâmbios voluntários, eu fiz só 2, porque aconteceu algumas mudanças de plano aí durante a viagem. Na Indonésia, eu morei com uma família muçulmana e eu trabalhava numa escola de inglês, incentivando as pessoas, era uma escola de inglês da comunidade, e eu incentivava as pessoas a fazerem trocas culturais. Então, assim, eu estava lá disponíveis para eles, para a gente conversar sobre vários assuntos, assim, eu fazia algumas apresentações sobre a cultura do Brasil, sobre maneiras que a
a gente pensava diferente deles em determinados assuntos, por exemplo, a sustentabilidade, como a gente trabalhava o lixo, como a gente vivia as relações, os relacionamentos, a questão da posição da mulher na sociedade. Tipo, eu trazia sempre essas questões assim, para eles abrirem um pouco a mente para que há diferença, né? Para que há diferença no mundo. Então, isso que eu fazia lá na Indonésia, eu morava com essa família muçulmana. E em Mianmar, eu fiquei morando num monastério budista e eu ensinava inglês para as pessoas que moravam no monastério e que eram da comunidade ao entorno. Então, eu ficava com eles ali, uma grande escola, assim, né? E aí eu dormia lá, meditava com os monges, toda a alimentação acontecia ali mesmo. E era muito legal, assim, porque eu tinha algumas turmas, né? Tinha uma turma de criancinhas bem pequenas, depois tinha uma turma de pré-adolescentes e tinha uma turma já que estava se preparando para ir para a universidade. Então eram muito distintas as conversas, até a forma de ensino também. E era muito bonito de ver como eles estavam muito dispostos a aprender, assim, sabe? Então, uma coisa que eu percebo, né, hoje em dia até de vez em quando eu dou algumas aulas de inglês aqui no Brasil, eu vejo que tem muitas pessoas no Brasil que têm dificuldade sim, tem medo de falar inglês, né? Lá eles não passavam por isso. As pessoas não tinham medo de errar. Elas falavam o que você entendesse, entendeu? O que não entendeu, elas repetiam e aí ali elas iam praticando e aprendendo. Era muito bonito isso. E eu morava dentro do monastério, né, junto com os monges. Quando você voltou, você escreveu um livro. Conte um pouquinho dessa história, o que tem esse livro? Eu fiquei 2 anos viajando, então eu tinha me preparado para 1 ano. E o que aconteceu foi que tudo mudou, assim. Acho que esse é um princípio básico de que, para mim, a viagem assim, é tipo a impermanência. Então, antes mesmo de eu ir viajar, os planos aqui no Brasil já estavam mudando de como ia acontecer. E ao longo da estrada também muitas coisas mudaram. E quando eu voltei, eu senti, assim, muito profundamente que as experiências que eu tinha vivido, elas fizeram uma diferença tão grande na minha vida que eu pensei assim, se eu compartilhar isso, eu acredito que vai fazer diferença na vida das pessoas também, que é uma maneira de levar as pessoas para viajarem comigo. E um outro incentivo que eu tive no lançamento do meu livro, né, tipo a ideia de escrever, foi porque eu dependi de muitas pessoas ao longo da viagem. Então, assim, eu tive um episódio onde eu fiquei basicamente sem dinheiro, assim, foi bem intenso, e eu dependia das pessoas. E tantas pessoas me ajudaram que o livro foi como um agradecimento, assim, por deixar eles mesmo marcados, assim, para a eternidade. E aí eu voltei e comecei a escrever isso lá em 2017. E eu levei mais ou menos uns 3 anos para escrever. E foi um processo muito intenso de autoconhecimento, assim, né? Então, desde o momento da viagem até o momento da escrita, tudo que eu tive como motivação não foi necessariamente os lugares, as paisagens, não. Foi o processo que eu vivi, assim, o processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de descobertas, de contato com as pessoas. Então, isso eu senti assim, nossa, eu quero mostrar para todo mundo que o mundo todo pertence a gente, que a gente tem essa possibilidade de estar em qualquer lugar e mesmo estando em qualquer lugar a gente se sentir em casa. Então aí surgiu O Mundo que Pertence, que é o nome do meu livro, né? Tá aqui, inclusive. Então, O Mundo que Pertence, ele tem esse princípio de mostrar a força do pertencimento, né? E como pertencimento, como quando a gente cria conexões, a gente gera cuidado, porque é muito fácil, né? Assim, eu senti que eu posso cuidar da minha casa, da minha família, porque é algo que está ali próximo. Eu sinto que aquilo me pertence. Mas o que acontece quando a gente expande esse sentimento, né? Quando a gente sente que esse país me pertence, esse mundo me pertence, as pessoas todas me pertencem, a gente começa a cuidar muito mais. E foi isso que eu senti e é isso que eu compartilho. Então, o livro, ele conta desde o início, assim, quando eu comecei a pensar em viajar, o porquê que eu queria viajar e todo esse processo, porque nunca tive, assim, culturalmente, dentro da onde eu fui criado, a viagem não era algo que eu via como possível, assim, foi uma construção e uma quebra de inúmeros paradigmas para eu conseguir compreender, né, que, bom, eu posso fazer isso e aí realizar, né, trazer para o prático, conseguir realizar. E aí, quando eu estava realizando, tantas coisas aconteceram que a todo momento eu precisava ficar ressignificando essa força de vontade de realizar esse sonho. E quando eu voltei, criou-se o livro e eu pensei assim, não, eu quero que esse livro seja, assim, um total incentivo para as pessoas, para que elas viajam, tipo, mesmo, assim, não somente para fora, mas para dentro, se observando, se autoconhecendo e crescendo. Essa troca de cultura é algo enriquecedor. Sim, sim, totalmente. E comigo, além do voluntariado, teve as caronas também, né? Então, eu peguei muita carona de beira da estrada, fiz muita permuta também, né? Quando eu trocava trabalho por alimentação e hospedagem. Então, tudo isso são relações, né? Tudo isso são relações
relações humanas e que fizeram muito significado, tiveram muito significado para mim, né? Muito legal, e eu quero saber quais são os projetos. E era para eu ter ido viajar já, né? Tipo, ano passado, em 2020, em março, quando a gente começou a quarentena, eu tava com uma passagem comprada para a Europa, e aí da Europa eu tinha um projeto de uma expedição por terra até a Índia. Então eu não tinha muitos planos assim de tempo quanto eu ia levar, mas eu queria pegar carona da Europa até a Índia, passando por todo o Oriente Médio ali. E eu, como sou professor de yoga, de meditação, eu queria ficar um tempo vivendo na Índia. Então foi essa o meu plano do ano passado, e agora eu não sei, assim, porque esse plano ele foi postergado, porque todo mundo imaginava que a quarentena daqui a um tempo a gente já vai ter voltado e tal, e aí chegou um momento que eu precisei me desvincular dele para que eu pudesse dar continuidade aqui nas coisas que eu estava fazendo por aqui, né? E eu voltei a trabalhar, eu tinha largado o emprego, tudo, assim, já estava tudo pronto, tinha até feito festa de despedida. E aí agora eu pensei assim, não, vamos dar uma segurada nisso, até para ter mais possibilidade de viver aqui o agora, né? Então, quando eu tiver a vacina, aí eu acho que depois daquele momento eu vou pensar assim, bom, agora, o que eu posso fazer, né? Aonde que eu posso ir? Porque é meio que um sentimento, assim, de tipo, passarinho em gaiola, assim, sabe? Eu queria que, para finalizar, tu deixasse alguma mensagem para o pessoal que está ouvindo. Uma viagem, ela é uma ferramenta para o autocrescimento e autodesenvolvimento, assim, para a expansão de consciência, para nossa consciência social, para a gente entender um pouquinho mais do nosso papel como criadores de mudança mesmo, né? Criadores de mudança de realidade, de como a gente pode ajudar as pessoas, nos ajudar. Isso é fundamental, assim. Então, viagens que, se você está organizando uma viagem, que ela sirva para esse propósito, assim, para expandir a sua mente, para entender o poder do pertencimento, né? Para entender que você pertence a qualquer lugar, porque eu vejo que a falta de pertencimento cria muita turbulência na nossa mente, né? A gente não se sente confortável, a gente quer voltar, mas quando a gente entende que o mundo inteiro é a nossa casa, facilita muito, né? Facilita a quebra dos medos, porque o medo nada mais é do que fazer com o nosso coração. E quando a gente sente que a gente pode confiar nas pessoas, a gente faz com o nosso coração. Então essa é a mensagem final aí. E comece a fazer alguma coisa assim, né? Eu vejo que é muito fácil ficar preso no planejamento, no planejamento, no planejamento. A partir do momento que você dá o primeiro passo, independente do que tá pronto ou do que vai ficar, enfim, não espere as coisas, né? Tipo, dê o primeiro passo e vai se organizando conforme as coisas vão acontecendo, porque é muito difícil você chegar em um espaço que você sinta assim, agora tá tudo perfeito, eu vou poder dar continuidade. Não, vai se organizando ao longo do caminho. Com certeza. Eu vou deixar aqui no box de descrição os links do Flávio para quem quiser acompanhar, também o link do livro dele. Tem link para poder comprar? Tem sim, tem. Ele tá, o livro físico, como é um projeto independente, né? Então ele foi no passado para eu poder lançar ele, para fazer ele aqui tipo tudo bonitinho, com as fotos e tudo mais. Eu fiz um financiamento coletivo. Então o livro físico, a compra é somente pelo meu site, que é somente comigo. Então assim, tipo, você vai comprar, vai ser eu que vou embalar, vai ser eu que vou te mandar, enfim, é tudo eu. Mas se você usar a Kindle e quiser e-book, você pode encontrar pela Amazon. Obrigado, Flávio, por ter vindo. Obrigado, pessoal, por ter assistido. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!